Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista. O profeta sempre vem antes e já vai dando recado do que vem adiante. Ele estava pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se. Em algumas versões, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Ou em outras versões, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino está chegando. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho. Aliás, a voz do que clama no deserto dizia: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de carneiro e um cinto de couro, e o seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, seus safados sem vergonha, quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Dane-se o que você fala, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Não pense que só porque você é judeu, você tem a bênção de Abraão. Para com essa baboseira, essa babaquice, porque dessas pedras podem nascer filhos de Abraão. O que ele está querendo dizer em outras palavras é que filho de Abraão não é aquele que tem um sobrenome e acha que tem uma linhagem e uma bênção. É aquele que tem um coração e nasceu de verdade para Deus. O machado já está posto na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Palavra dura de João Batista àquele povo. Porque se a coisa estava ruim hoje, não era diferente naquela época. A jornada de dor do ser humano é a mesma. Aliás, não era diferente, tem se agravado, mas não era diferente. O mal pertencia ao ser humano e estava espalhado pela terra, e aquele povo esperava uma libertação, e aparece o João Batista pregando que chegou um novo reino. Que legal, vão sair os romanos, vão tirar os gregos que vieram antes, e a gente vai dominar tudo. Não é vocês que vão dominar. Vai chegar um outro reino e vocês precisam se arrepender. Mas como assim não é a gente que vai dominar? Porque se sair o romano e sair o grego e entrar o judeu, vocês são tão maus quanto os outros. O problema não é quem está lá, o problema é o ser humano. Não é vocês que vão reinar e não é nenhum de vocês que será o rei. Está chegando um outro rei e um outro reinado. A palavra arrependam-se ou arrependei-vos, o verbo ou a palavra arrependimento vem da mesma raiz. Metanoia significa arrependimento, que nós traduzimos como arrependimento. Nós colocamos aqui no português arrependimento, mas essa palavra significa mudança de cabeça. Mas uma coisa mais profunda, mudança do seu ser, do seu jeito de pensar e ser. Não é simplesmente tenha um remorso. Ai, puxa, fiquei tão triste pelo que eu fiz, eu não devia ter feito. Oh, vida malvada, oh, vida sem jeito, oh, vida desgraçada, né? Para quem já viu o filme. Não é o remorso. O conceito desse arrependimento não é um sentimento que eu tenho de peso ou pesar. É uma profunda descoberta da criatura terrível que eu sou. E que eu preciso ressignificar a minha vida a partir de um outro reino que está chegando. Jesus, quando surge, deve ou deveria despertar em nós isso. Meu Deus do céu, não, nem aparece para mim, que me mata de vergonha. O Senhor reparte com todo mundo, o Senhor conversa com as pessoas, eu não consigo ficar perto de você. Porque o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor fala as verdades, e o Senhor expõe a minha nudez. Perto de você parece que eu estou pelado. Porque o Senhor é a própria vida de Deus feito gente. E é isso mesmo. Quer dizer então que lá no Éden, quando Deus fez o Adão, era para ser assim, era para ser assim. E todos nós erramos, todos vocês erraram. Meu Jesus amado, o que eu faço agora?
Muda a sua cabeça. O problema não é o que você faz. O problema é quem você é. Esse é o seu problema. Jesus, quando aparece, você já leu Mateus capítulo 5, 6 e 7. Sermão do Monte. A pregação do Messias. Bom, vocês sabem o que disse a lei. Quem matar o seu irmão vai ser punido pela lei, é digno de morte. Eu, porém, vos digo, mais do que a lei. Deixa eu fechar a cortina, porque meu transtorno obsessivo compulsivo não pode ver o negócio mal fechado. A lei dizia que você não pode matar, mas eu vou dizer o seguinte: se você odiar o seu irmão, você já matou, negão, a coisa vai piorar agora, porque não importa mais o que você faz, eu quero saber quem você é. Porque você está bonitinho, fala que ama todo mundo, mas dentro de você está cheio de ódio, não adianta nada. Não é mais o que você faz, é quem você é. Ouviram o que a lei dizia? Não adulterarás, mas eu vou dizer. Você olhou para a secretária com vontade, já foi, meu amigo. Você já pecou. Porque o problema não é mais o que você faz. Nós vamos mais fundo agora. Por isso, vida comunitária, instituição chamada igreja, culto, pregação, dê o nome que você quiser, não é o lugar aonde alguém fica dizendo para os outros, isso pode, isso não pode. Eu cheguei agora na casa da Rocha, me fala aí como é que é a regra aqui. O que pode, o que não pode. Aqui pode tudo. O problema não é o que pode, o problema é quem é você. O que está acontecendo com você? Porque aqui para nós, irmãos, esse ambiente aqui, esse aqui é um mar dos hipócritas. Eu faço parte dele, como você. Todos nós aqui somos hipócritas. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, você entra na sua sala, na sua cozinha, no seu escritório, como você entra aqui. Oh, aleluia. Paz do Senhor. É assim que você faz no seu escritório? É assim que você faz com o seu filho quando ele deixa as coisas no meio do caminho? Você abraça. Acontece alguma coisa de ruim aqui na igreja, a gente fala aqui na frente, você abraça o seu irmão, olha para ele com aquele olhar de eu sou crente e vou orar por você. E você dá a mão para ele. O que você faz depois de dar a mão? Balança, porque crente quando dá a mão, balança para orar. Deve ter alguma coisa espiritual que atrai o poder de Deus quando você balança. É algum dom que eu não conheço, mas é uma coisa louca. A gente dá a mão e a gente balança, não é verdade? E fica, vamos orar. A gente aperta o olho forte, porque a gente está diante de um problema. É só o seu filho, a sua mulher vier com um problema, que você também dá a mão para ela em casa. Então, ô meu amor, estou com um problema, daqui vamos dar a mão, que nada. Você solta os cachorros, fala um monte de palavrão, bate a porta, bate a geladeira, não conversa com ela, é aquele monte de coisa. Porque a religião é lugar dos hipócritas. Religião é lugar das pessoas que querem ter atitudes e elas acham que as suas atitudes agradam a Deus. O que agrada a Deus é um coração contrito, um espírito quebrantado. O que você faz é resultado de quem você é. Eu preciso falar para vocês fazerem assim para vocês ficarem santos. Você está errado. Não é o que você faz que te torna santo, é o que você se dispõe a ser. O que você faz é apenas uma consequência. Não adianta você levantar a mão, se ajoelhar e ter trejeitos e rituais de santidade se o seu coração não for puro, se você não reconhecer a sua iniquidade, se nós não reconhecermos o quanto de mal há dentro de nós e o quanto nós carregamos de ódio, de mentira, de falsidade, de sensualidade, de hipocrisia, de injustiça, de inveja, de maledicência. Como a nossa cabeça pensa coisas idiotas e como nós somos execráveis, nojentos. Quando ninguém está vendo, sabe quando nós nos arrependemos? Nos arrependemos quando alguém descobre. Descobriram, não, meu irmão, o diabo me derrubou. Para, mano. Enquanto ninguém descobre, será que não está errado? Não, acho que Deus está nos unindo. Acho que o Senhor tem
Nós somos almas gêmeas, o nosso coração. Aí quando descobre, a casa cai e se arrepende. Nós não nos arrependemos porque nós somos iníquos. Nós nos arrependemos por causa das consequências que vão pesar contra nós. O que vão dizer de mim, o que vão achar de mim, o cargo que eu vou perder, a posição que eu vou perder. Porque eu só penso em mim. Essa é que é a verdade. Aqui para nós, irmão, Senhor, espera um pouquinho que a gente está conversando, depois o Senhor vem. Só nós. A gente não está nem aí com Deus. É que nós somos evangélicos e falamos de Deus, mas 24 horas por dia a gente vive como se Ele nem existisse. Estou falando nós, viu, irmão? Porque eu também sou assim. Ou você acha que eu sou santinho, que fico flutuando, saio de casa? Tem feira na minha rua, de sexta para sábado, é uma barulheira desgraçada, os caras xingam, falam um monte de coisa, eu saio lá de madrugada, aleluia, Deus abençoe, flutuando. Tipo... Tem um canal agora, na TV aberta, o canal 57, que antes era o HF, agora é digital, que passa só séries antigas. E tem aquela Noviça Voadora. Era Sally Field, né? Sally Field. Sally Field era noviça, acho que foi os primeiros papéis que ela fez. E ela voava e tal. Não, você acorda de madrugada e fala... A iniquidade que a gente tem, gente do céu... Por isso que eu acho execrável, imbecilizado o discurso evangélico, moralista no mundo ou na nossa sociedade brasileira. Do político evangélico que quer dizer o que está certo e o que está errado. Para! Jesus não está falando o que está certo e o que está errado. Ele quer ver gente transformada, inclusive você. Os discursos moralistas, separatistas, de ódio, de que nós somos superiores, Deus está conosco, que vocês são pecadores, isso é coisa de gente besta. Aliás, como sempre diz Dr. Darcy, líderes totalitários criam auditórios infantilizados. Oh, pode, pastor? Não pode, tá bom, desculpa. Pode, não pode? Pode, não pode, irmão. Deus não quer os teus rituais. Misericórdia eu quero e não holocaustos. Eu quero a tua vida. É que se você me der o seu coração, relaxa, automaticamente suas atitudes serão outras. Eu acho que se eu tiver boas atitudes eu viro santo. Não, se você escolher o caminho de santidade para lutar contra você mesmo e lutar contra a sua iniquidade, suas atitudes serão transformadas naturalmente. Porque é de dentro para fora, não de fora para dentro. Por isso João Batista disse, metanoia. Por isso ele falou sobre o arrependimento. Ele disse, muda a cabeça de vocês, para de pensar desse jeito. Há um texto em Lucas, capítulo 3, é o mesmo texto. E o Lucas disse alguns detalhes interessantes, está aí na sua tela, vamos lá. Lucas 3, de 7 a 14. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, né? Igual o outro texto. Quem deu a entender a vocês que podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, ou seja, o fruto, o que você faz, está ligado ao seu verdadeiro arrependimento, à mudança da sua mente, à mudança do seu ser. E não comecem a dizer aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. Igual o outro texto. E também o machado está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então as multidões perguntaram a João, o que a gente deve fazer? Aí o João disse, quem tiver 2 túnicas vai repartir com quem não tem, e quem tiver comida vai fazer o mesmo. Tendo em base o fato de que não é o que a lei diz, mas é o que você sente, você vai ter que ser esse tipo de pessoa. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntavam para o João, o que devemos fazer, mestre? É fácil. Você não vai mais cobrar mais do que o que é estipulado. Porque os saduceus cobravam o imposto do templo e ali era uma farra. Você vai deixar de amar o dinheiro. Não é só, você não está entendendo. Você vai deixar de amar o dinheiro. Essa liderança corrupta que vocês têm, não vai dar para ser mais. Essa aristocracia que vocês mantêm com conluios junto com Roma, que pisa em cima dos judeus, não dá para ser mais.
Você vai ter que ser outro tipo de pessoa. E também os soldados, até os romanos vinham. E a gente, o que a gente deve fazer? Não sejam prepotentes. Não dá para você ser do jeito que você é mais. Não façam denúncias falsas. Para com a corrupção. E contentem-se com os salários que vocês recebem. Eita, lá em casa. Não me venha com atitudes religiosas. O que eu devo fazer? O que você deve fazer? Vai no templo, oferece um sacrifício, faz uma reza braba, põe uma dança, faz uma campanha de oração, canta aquela música bonita, faz aqueles coisas, aí eu vou gostar de você. Você vai ter que ser outro tipo de pessoa. Porque eu já vi seu coração, agora danou. Porque quando era lei era mais fácil. É só você fazer ou não fazer, não importando o que você sente. Mas o mal continua lá dentro. A lei era um guia, um aio, para que você saiba qual é a baliza e não vá nem para lá nem para cá. Mas o que Deus pede de você é o teu coração. Não é só uma atitude vazia. E agora com Cristo, Ele vai habitar dentro de nós. Ele está lendo tudo. Aliás, Ele sempre leu. Mas no momento em que Cristo vem, a proposta do reino é a proposta de transformação da cabeça e da mente. Você tem que ser outra pessoa. Não dá mais para continuar como você é. Talvez a melhor tradução, e muitos eruditos pegam esse texto e traduzem o grego koiné do primeiro século para nós, não como arrependei-vos, mas como convertei-vos, porque chegou o reino dos céus. Talvez seja uma palavra que para nossa compreensão na língua portuguesa exprima melhor o que no grego está querendo dizer. Não é só se sinta mal pelo erro que você cometeu. Mostra tudo que você está fazendo. E se arrependa da iniquidade que você carrega. Se arrependa de ser quem você é. Por isso que conversão, ou seguir a Cristo, não é apenas dizer assim, então, aqui na igreja o que eu tenho que fazer? Você tem que vir todo domingo, você tem que dar uma oferta, você tem que ler a Bíblia e fazer essas orações. Tá, agora você joga os seus CDs fora e compra só gospel para ouvir música de louvor. Aleluia. E agora essa camiseta que você tem, escrito Pink Floyd, não pode mais, agora tem que ser só aquela escrito Resgate, Jesus é bom. E aí você toma um banho de loja evangélica, e você corta o seu cabelo e muda essa calça, entendeu? E você faz essas coisas, que aí Deus vai falar, tá legal, agora eu vou entrar dentro de você porque você tá bonitinho. Para. Jesus encontrou uma prostituta que já tinha tido 5 maridos, estava com o 6º, lá em Samaria. E ele disse para ela, você me dá um pouco d'água? E ela vai oferecer. Como é que você me pede água? Eu sou samaritana, você é judeu? Porque se você soubesse quem eu sou, era você que estava pedindo água. Porque aqui quem está com sede é você. Eu estou só puxando papo. Porque eu sei que você que está com sede. Porque eu tenho uma água viva, que você vai beber e nunca mais vai ter sede. Então me dá sempre dessa água. Eu quero essa água, beleza. Só que você está muito legalzinho, vamos um pouco mais fundo. Vai lá e chama o teu marido. Vamos parar de chorumelas e atitudes, vamos ver um pouco mais para dentro. Cadê o seu marido? Jesus, eu não tenho marido. Eu sei, já teve 5, esse é o 6º. Desse jeito, mulher, não vai dar. Você larga o 6º, você vai achar o primeiro, vai reconciliar com ele. Mas ele era casado, faz ele largar dela, vai agora, sei lá, você vai dar um jeito. Vai fazer isso no cartório e vai vir aqui com tudo certinho e aí a gente conversa. Vai. Irmãos, a religião é estragada pela Bíblia. A Bíblia acaba com a nossa religião. Eu tenho 5. Eu sei, relaxa. Você tem 5 e o que você tem agora também não é teu. Bom, vai lá, chama, traz ele mesmo. A graça chegou agora, vamos começar a consertar daqui para frente. Mas agora você vai ser uma nova criatura. Agora você me conhece. Agora você não vai pecar mais, não para fazer de aparência, mas porque eu me revelei a você. Porque você não precisa fazer coisas para que eu goste de você. Eu te amo e morri por você na cruz do jeito que você é. O que eu quero é que você pare de me tratar como um idiota, imbecil, infantil, achando que você me engana com as suas atitudes. Eu sei quem você é e eu te amo assim mesmo. Mas agora que você me conhece e o que eu fiz por você, eu espero que a sua atitude mude, porque você vai mudar, o seu ser vai mudar. Porque você vai jogar fora quem você é. Porque quem quiser vir após mim,
negue-se a si mesmo e toma a sua cruz, não reclame e anda. Porque Deus quer de nós uma mudança não só de atitudes. Por isso me importa muito pouco o que você faz ou deixa de fazer. Por isso eu sempre digo aqui na igreja que eu não sou polícia de crente. E por isso também eu não fico pregando o comportamento, isso pode, isso não pode. Porque se eu fizer isso, Jesus vai me dizer: o que você está fazendo, Zé? Você voltou para a lei? E graça não significa eu perdoo todo mundo e cada um faz o que quiser, que eu perdoo sempre. Não, graça pressupõe responsabilidade. Graça pressupõe mudança de mente e coração. Porque eu olho para Ele e eu me envergonho, então eu quero ser transformado na sua imagem. Por isso eu quero que Ele habite dentro de mim. Sonda-me, Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu esmurro o meu próprio corpo, eu luto contra mim mesmo, porque eu não quero mais ser quem eu sou. Não é que eu não quero mais fazer errado aquilo ali, eu não quero mais ser quem eu sou, porque se eu for diferente, minhas atitudes serão diferentes, porque eu só faço o que eu sou. Eu não sou porque eu faço. Não, se você colocar esse óculos, aquela roupa, você vira. Não, não vira. Você não faz para ser. Você é. E se você for, você faz. Deus quer o seu coração. Arrependimento não é um sentimento de pesar ou de prejuízo. Arrependimento não é você ficar triste porque fez alguma coisa errada. Arrependimento é entender que nós somos errados. Aliás, é por isso que arrependimento requer de nós humildade. Primeiro, que a gente se prostra diante de alguém que a gente não vê. Isso pode parecer uma ignorância para aqueles que não creem em Deus. Mas a altivez daquele que não crê em Deus é porque ele mesmo se sente Deus. Acho que tão besta possa parecer se prostrar de alguém que você não, diante de quem você não vê, é a besteira de você achar que é você que faz a coisa acontecer. Que vai ser o cursinho que você vai dar, o livro de autoajuda que você leu, ou um pouco mais desse coaching que você fez e que agora transformou e você vai resolver o mundo. Tá bom. É achar que as coisas pintam do nada e que esse mundo veio do nada e que você vai resolver tudo com essa equação, com essa HP que você tem na mão. Para mim isso soa tão besta quanto qualquer coisa que você possa achar besta diante da nossa fé. Só que se esse mundo fosse mais humilde e os homens se prostrassem diante do que eles não veem e olhassem para Cristo como modelo de ser humano que Ele não é, e buscasse a justiça que Ele não tem, a paz e a humildade que Ele não carrega, e fosse um pouco menos prepotente e tentasse alinhar o seu coração e a sua mente com aquilo que Jesus Cristo apresentou, esse mundo seria bem melhor. Isso não vai acontecer porque a metanarrativa bíblica já diz que ele vai até o fim. Um dia me perguntaram: mas você crê mesmo naquilo que está escrito na Bíblia, que o mundo vai acabar? Eu falei: não preciso de Bíblia para crer que o mundo vai acabar. Nós estamos acabando com a camada de ozônio, nós estamos acabando com as fontes renováveis, nós estamos poluindo tudo com os nossos combustíveis fósseis. A nossa indústria farmacêutica, ela guarda remédio para saber quando é que vai vir a doença, não pode soltar tudo agora. Aliás, você compra esse aparelho celular que você tem, saiu um novo, faz 10 anos que tem esse novo, é que eles vão soltar o outro para você comprar e consumir, porque é assim que o mundo gira. E o cara que faz a sua camisa vai economizar no tecido. E o carro que você compra cada vez tem um plástico pior, para ficar mais barato, mais leve, e você paga cada vez mais caro. Mas nós também somos gananciosos, porque a gente arruma uma mulher, porque a gente quer saber o que ela tem para dar para nós. Ou arruma um cara sabendo o que ele tem para dar para a gente, porque nossos relacionamentos visam o nosso próprio interesse. Porque a gente governa e lidera empresas, ou nações, ou estados, ou cidades, municípios, visando o que a gente pode fazer de bem para nós, porque o altruísmo é cada vez uma coisa mais difícil de se achar. E basta aparecer alguém que é um pouco mais altruísta, que vão levantar alguma coisa, vão inventar alguma coisa, esse cara tem que calar a boca dele rápido. Eu sei que você carrega essa utopia de que o ser humano é bom, mas a narrativa bíblica tem uma antropologia completamente pessimista. O homem é mau. Porque o mal é a ausência de Deus. E é só quando a gente se encontra com a verdade que nos liberta,
E isso é uma coisa incrível, porque a liberdade vinda pela graça não me torna livre para fazer o que eu quero, ela me liberta de mim mesmo, para que eu seja a imagem de Cristo.